E aproveitando falando então, já a gente entrou no assunto Timescale, né, que é a empresa que desenvolve o Timescale DB, que é um banco de dados time series. Talvez muitas pessoas que estão nos ouvindo ainda não usaram ou não precisaram usar um banco de dados série temporal, né, time series. Então talvez a gente poderia aproveitar o gancho e falar o que é um banco de dados time series, que é a pergunta mais básica, né, para quem ainda não sabe, e o que caracteriza ele e quais casos de uso são os ideais para ele, né? A gente sabe que não tem bala de prata, né? Uma solução Sim. não é boa para tudo. Então, se puder ajudar, né, esse público que ainda não teve contato e não precisou, né, o que é e quais são os casos de uso principais, né? Sim. Basicamente, vamos pelo princípio, uma série temporal, né? Uma série temporal nada mais é do que uma determinada informação, um dado, em que ele tem variação ao longo do tempo. Uma transação de negócio, por exemplo. Uma transação de negócio, sim. Pode uma ser. Venda. Uma venda. Uma métrica de temperatura. Precisa de um monitoramento constante, né? Uma métrica de velocidade do tempo. Ou mesmo uma métrica de quanto de CPU que está consumindo o meu servidor. Então, isso é uma série temporal. Então, a característica da série temporal é basicamente muito uma informação parecida, uma informação que tem um contexto e que ela muda ao longo do tempo. Tipo, temperatura, CPU, velocidade do vento, a questão de criptomoedas. Então, isso, cotações, exatamente, a bolsa de valores, né? Então, isso é basicamente, sendo bem sucinto, isso é uma série temporal. E o que o Timescale DB tem de funcionalidades para ajudar a lidar com esse tipo de dados? A gente tem particionamento automático e com inúmeros ajustes no planejador para ele entender essas séries temporais, essas partições, para que quando... Essas dimensões temporais, né? Dimensões temporais. Quando eu leia e escrevo o dado, isso seja muito otimizado em termos de CPU, I/O e tudo mais. Né? Para que consiga lidar com volumes grandes. Grandes de dados. Tanto na escrita quanto em perguntas, né? Em leitura, exatamente. Porque, por exemplo, o que é um particionamento? É pegar uma tabela e quebrar ela em várias tabelinhas menores e cada tabela tem parte dos dados. E no caso de uma série temporal, por tempo, né? Então eu tenho uma partição que tem 1 dia de dados ou 1 hora de dados. Às vezes uma hora de dados podem ser alguns gigas já, né? Pode. Até mais que isso, dependendo. Por isso que é particionamento. Vai guardar num volume único, não tem condições muitas vezes. Cada vez que tu precisa fazer uma consulta, ou mesmo inserir um dado, tu tem né? Tu tem as tabelas agregadas que consolidam isso, né? Também tem essa funcionalidade de tabelas agregadas que pega essa informação mais crua, né? E transforma para algo mais significativo, com média. Mas isso é transparente, né? Hoje o Timescale faz. O SQL não precisa se preocupar com isso. Hoje o Timescale faz isso, que são as continuous aggregates. Até é o que eu mais trabalho hoje em dia, evoluindo na Timescale. Então a gente tem esse particionamento, que é por tempo, e também espaço. Tem um particionamento com 2 dimensões básicas, assim, a dimensão principal, tempo, e as dimensões secundárias, espaço. Um ID, um código, um rótulo, enfim. Uma categoria, o que for. Né? Alguma segmentação importante usada frequentemente. Né? A grande questão é que, por muito tempo, a gente olhou para séries temporais pensando só nesses casos de usos que, tipo, monitoramento ao longo do tempo, questão de cotações, né? Só que se tu for olhar para negócio, o que tem de casos de uso que é série temporal... Quase tudo. Tem o tempo relacionado, né? Tem o tempo relacionado. Pegar Correios, por exemplo, a todo momento alguém está despachando alguma coisa. E esse envio é algo que está relacionado ao tempo, né? Geralmente, tudo que é operação de negócio que a gente for olhar, quase sempre vai ter uma dimensão de tempo associada. Né? Então, e um dos trabalhos que a gente está fazendo no Timescale é expandir esses casos de uso com o que a gente aprendeu de fazer um particionamento performático, um planejador de consultas mais robusto, para poder atender também outros cenários além de uma série temporal comum. É isso que a gente tem feito. Quase sempre que você precisa guardar um snapshot da informação em dado momento do tempo, né, um carimbo, né, faz algum sentido isso, né? Isso. Usar essa tecnologia.
Maravilha. Então, esses são os bancos de dados orientados a séries temporais. Séries temporais. Em português, a gente pode falar assim, né? Sim.